sobre os livros que eu ainda quero ler até o final do ano. E, gente, para até o final do ano tem bastante coisa, tipo, a maioria ficou para esse segundo semestre. Eu li algumas coisas no primeiro semestre, mas não foi o quanto eu deveria para manter a meta assim, mais folgadinha, mais fácil, que eu já refiz os cálculos para saber como que eu posso equilibrar mês a mês para conseguir cumprir a meta numa boa. O número ainda é bom, mensalmente falando, mas eu ainda estou no escuro em relação a quais livros eu vou ler. Eu não planejei mês a mês. Ativiar eu sempre faço antes do mês começar ou antes de uma maratona começar, mas assim, eu não planejo com muita antecedência. A não ser que eu faça projetos especiais, e eu vou fazer, então nesses casos já estão planejados. Mas eu evitei colocar nesse vídeo para não dar nenhum spoiler para vocês e manter no mistério, no suspense. Eu já estou ligada no 220, falei muita coisa já, mas eu tenho uma coisa muito importante que em todo vídeo eu vou falar, porque realmente é uma coisa bastante relevante. Como eu fiz antes, eu tenho agora uma nova meta de um número de inscritos para atingir. Então, bora aí rumo aos 200 inscritos. Eu já estou começando a campanha. Quando a gente bate uma meta, a gente dobra essa meta. Então, bora lá, bora para cima. Na vibe Virgínia Fonseca. Mentira, gente. Porque quando eu penso na Virgínia, eu penso numa pessoa que faz de tudo o que deve e o que não deve para ter o que quer. E eu não sou esse tipo de gente, né? Eu gosto de conseguir as coisas por mérito, meninas, tudo bom? Eu sempre vou criticar alguma coisa, né? Ai, meu pensamento crítico, ele é muito característico assim da minha pessoa. Eu gravei menos de 3 minutos bruto e eu já tô criticando alguém. Já tô criando uma problemática, já tô falando sobre questões sociais aqui, mas é meu jeito, gente, é meu jeito. Vamos começar para não me distrair mais que eu já tô? Bom, eu fiz uma lista de 10 livros e são livros que não tem nada a ver um com o outro. Alguns até têm uma coisa parecidinha, mas a intenção era trazer uma grande diversidade de títulos, realmente de coisas diferentes, porque quando você planeja o que você vai ler, mesmo que seja para o mês seguinte, às vezes você não está mais na vibe. Aí você quer trocar a leitura que você escolheu e é normal, gente. Nem sempre seguir os planos vai rolar, sabe? Vamos começar por Maus, que não é um livro escrito em prosa, é uma HQ. Gente, essa é uma das escolhas que eu coloquei nessa lista, que na verdade já faz muitos anos que eu quero ler, tá? Porque eu sou desse jeito. Eu já tenho hábito de leitura ou gosto de livro há muito tempo, e eu sempre quis alguns títulos que eram lançamento na época, ou que eu via as pessoas falando porque viralizou naquele momento, mas eu não comprava porque eu não sou do tipo consumista e eu não gostava de ficar tendo que pedir para os outros porque eu era criança, né? E hoje em dia eu não sou criança, eu sou pobre. E esse é um dos exemplos. Eu acho que já deve fazer 3 anos ou mais que eu tô a fim de ler essa HQ, porque eu tive uma fase da vida que, por gostar muito da aula de história, essa matéria eu acho incrível, é muito interessante. Eu sempre gostei, não chega a ser minha matéria preferida, mas assim, sempre me interessou demais. E tiveram alguns temas dessa matéria que acabaram pegando muito da minha atenção durante meses e meses seguidos, às vezes até anos, dependendo do que conteúdo que é. Vou citar alguns exemplos. Ditadura militar no Brasil. Foi uma coisa horrível? Foi. Só que, em contrapartida, rendeu bons frutos. Politicamente falando, o regime ditatorial era horrível. Mas o fato de que você privar os outros de liberdade, quando a pessoa se toca, o que aconteceu com ela, que ela já não tem mais direito de nada, eu acho que gerou uma força de vontade mágica, gerou um movimento das pessoas. Parece que se não tivesse acontecido, elas não se dedicariam da mesma forma. Então, muita coisa cresceu. A política cresceu e melhorou muito quando as pessoas perceberam o erro que tinha acontecido com o país, que durou mais de 20 anos.
a arte cresceu, e aí quando a gente fala de arte é muita coisa envolvida. É música, é televisão, é rádio, é até jornal também. Tudo isso é uma variedade muito grande, todos cresceram muito porque as pessoas entenderam a importância do poder falar, a importância de ter opção, porque o problema da ditadura é isso. Você não tem opção de nada, você não pode falar sobre tudo que você quiser, você não pode, sei lá, usar as roupas que quiser, você não pode cantar as músicas que quiser, dançar as músicas que quiser, ler o que quiser, assistir o que quiser. Você não pode fazer nada que tenha a ver com o seu querer. É tudo a ver com o querer de pessoas que têm importância politicamente naquele lugar. Por isso que me fascinou muito, porque as pessoas, de fato, quando se tocaram o que tinha acontecido, se revoltaram e não se deixaram nessa posição de submisso a um poder tirano. Porque existe uma diferença, gente. Eu acho importante que exista um presidente, que exista um governador, um prefeito, para que seja mantida a ordem. É claro que existem pessoas de má índole que desviam a função do negócio, e eu já vou falar disso logo logo, mas eu acho que ajuda sim a manter as coisas em ordem. Só que existe aí um limite. Existe a pessoa que ultrapassa o controle e que ela já não quer mais manter a ordem. Ela quer só controlar e privar as pessoas do que ela acha que é certo, do que é errado, mas nem todo mundo concorda. E eu não estou falando de leis, eu estou falando sobre coisas que às vezes ultrapassam os direitos humanos das pessoas, por exemplo, sabe? E isso aí já é uma parte errada, já é abuso de poder. E por falar em pessoas assim tirânicas, também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi um dos assuntos que eu também, por muito tempo, fiquei assim muito entusiasmada em estudar. Por anos e anos a fio, eu lia muitos livros sobre isso, assistia filmes sobre isso, o tempo todo. E até hoje eu ainda penso no assunto, só que eu dei uma parada porque é um assunto muito pesado. Do mesmo jeito que a ditadura militar também, porque envolveu muita agressão, já que foi dita uma regra e as pessoas não seguiam, para tentar controlar quem não seguia, eles reagiam com violência. No caso da Segunda Guerra Mundial, mesma coisa também, só que a violência não era nem porque alguém estava fazendo algo, era porque alguém estava sendo algo, e no caso, judeu. Então teve todo esse problema que todo mundo acho que tem noção do que aconteceu, né? Não vou falar muito porque é só coisa ruim. Maus vai se tratar sobre isso, a Segunda Guerra Mundial. Vai ser retratado, eu imagino, de forma lúdica, porque as personagens, além de serem ilustradas, porque é uma HQ, são, acho que, animais animados, ou seja, que falam e que fazem coisas parecidas com humanos, que é personificação, né? Quando você atribui características humanas a outras coisas que não são humanas, sejam objetos ou animais diferentes. Eu imagino que seja um pouco lúdico por causa disso, né? Vai ser retratado de outra forma, mas não significa que porque é um desenho, que é porque é retratado de forma lúdica, que não é uma coisa séria, tá? Não é exatamente isso, não necessariamente. E eu duvido muito que seja infantil, tá, gente? Não vamos confundir. Nem todos os desenhos são infantis, existe desenhos adultos, e eu acho que esse vai ser um caso, porque o regime da Segunda Guerra Mundial foi uma coisa muito violenta. Vamos então para o segundo, que eu já consegui falar 10 minutos do mesmo título, porque é assim, gente, eu não posso falar de nada que tenha a ver com história, que a minha reflexão ela vai muito longe, muito longe. O segundo título é A Atmosfera. Eu cheguei a trazer ele aqui em alguma TBR ou tag, acho que foi a tag dos 50%. Se você ainda não assistiu, o vídeo vai estar linkado aqui embaixo e nos comentários. É um livro lançamento desse ano da Taylor Jenkins Reid, que é uma autora muito boa, assim. Ela escreve muito bem, ela se propõe a fazer algo que ela realmente tem talento, e eu imagino que com certeza ela vai atrás de estudar para aprimorar. Ela é muito boa, eu já li 2 títulos, ou seja, por mais que ela tenha várias outras obras além desses 2 títulos, eu também não posso falar aqui que, nossa, mas eu li tudo dela, eu li dezenas, porque eu acho que nem chega a ser 10 livros que ela tem publicado, acho que é um pouquinho menos, uns 7, 8 por aí. Vou deixar a informação na tela. Mas, gente, esses 2 livros já me convenceram muito.
porque eles trazem uma veracidade muito louca, mas é tudo ficção, tá? Eu li Os Sete Mares de Evelyn Hugo, que é ficção, mas é inspirado na vida real e é relacionado com muitas coisas que a gente conhece, muitas histórias de artistas famosos que viveram aí no passado. Então esse é um pouco mais fácil de relacionar, mas também Days Jones and the Six, porque eu sou roqueira e aquela banda, gente, foi tão real aquele livro, me convenceu tanto que aquela banda existiu e não existiu, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, foi uma banda fictícia mesmo, criada pro livro, mas me dava a impressão que eu já teria até assistido um show deles, que eu fosse fã de carteirinha numa época em que eu nem era nascida e que eu tivesse lá todo show, sabe aquele fã que bate ponto? É essa a impressão que dá. Ela escreve de uma forma muito vívida, que parece que você está vendo as coisas acontecer. Não que você está lendo palavras numa folha de papel. Ou no Kindle, né? Preferência de cada um. E eu imagino que a atmosfera também vai me dar essa sensação. E é um tema muito interessante, porque eu também amo a astronomia. E no caso, a protagonista, ela vai ser uma astronauta. Por isso o nome. E eu acho que vai ter um pouco de romance também, porque acho que todos os livros da Taylor Jenkins Reid têm. Não que seja o foco, tipo assim, o tema do livro é um casal vai se conhecer. Nem sempre, mas é interessante, até porque, spoiler, tá? Pra quem não gosta, pula essa parte. Dos dois livros que eu citei, o casal em questão, o casal principal nem fica junto, né? Dos dois. Então, assim, tem romance, mas naqueles dois no fim não teve. Mas eu acho que vai acontecer. Vamos então para o terceiro livro da lista. Também é um lançamento recente e se chama Uma Garota Mágica se Aposenta. Pelo que eu li na sinopse, eu acho que eu vou me identificar muito com a temática do livro. É um pouquinho pesado, tá? Então pode ter gatilho para algumas pessoas. Se eu não me engano, já tá na sinopse, tá, gente? Lá na vitrine da Amazon vocês conseguem ler isso. A protagonista dessa novel, ela não tá muito satisfeita com a vida que ela tá levando. E ela tá vendo se não seria melhor dar um fim nisso. Tá entendendo o que eu tô falando? Não posso falar explicitamente. Mas, de repente, ela é surpreendida por algo mágico que vai fazer ela mudar de ideia. E o principal problema que estava incomodando ela, que estava trazendo essa tristeza para a vida, era o fato de ela ter sido demitida, se eu não me engano. Então, quando ela se depara com essa surpresa, ela vai ganhar um trabalho novo, mas é um trabalho totalmente diferente, que envolve magia e tudo, e vai ser um trabalho bem difícil. Então, meio que é aquela frase engraçada, tipo, ai, pedi muito para ter um emprego e agora que eu tenho emprego eu tô pedindo muito para não ter mais, tipo, para sair. É engraçado porque quando a gente não tem um emprego e a gente precisa disso para sobreviver, a gente fica muito louco atrás. A gente fica desejando com todas as nossas forças que apareça uma oportunidade, que as pessoas vão finalmente dar essa oportunidade para você. Só que aí, às vezes, quando você entra no emprego, justamente porque não era cheia de opções, você escolheu o que tinha, meio que o trabalho decidiu escolher você, não ao contrário. Então, às vezes, você se encontra numa situação ruim também. Não é porque você tem um trabalho que você está ganhando dinheiro que aquilo já é o ideal. Infelizmente, existem trabalhos que cobram mais do que te entregam também, do que te pagam por aquilo. E aí acaba que você trocou 6 por meia dúzia, porque você estava numa situação antes ruim sem emprego, agora você está numa situação ruim com emprego. Esse assunto, ele me bate uma bad, me veio uma tristeza, porque eu não queria, gente. Eu juro pra vocês, assim, quando eu falo dos meus sonhos, o povo dá risada da minha cara. De verdade, gente. Quando as pessoas pensam em sonhos, elas pensam, tipo, diferente de objetivos, diferente de metas. Elas pensam em algo que elas julgam impossível, que elas julgam grande demais e longe demais da realidade delas. Sei lá, tipo, uma pessoa que é de classe baixa e ela disse, sei lá, meu sonho de infância é viajar pra Disney. É uma coisa bem lúdica. A Disney em si é uma coisa fantasiosa, apesar de ser um lugar físico que existe, mas a empresa, ela trabalha com narrativas de ficção. Então é uma coisa muito mágica.
E a pessoa pensa que é impossível porque, como eu falei, uma situação em que alguém é de classe baixa, a pessoa mora no Brasil, ganha em real, que é uma moeda menos valorizada que o dólar, muito cara pra gente. O fato de que não só tem que viajar, tem que tirar passaporte, que é um documento que envolve dinheiro para fazer. Ainda nos Estados Unidos, não é qualquer pessoa que entra, tem que fazer visto e eles podem negar o seu visto quantas vezes eles quiserem, só para você ir gastando mais e mais dinheiro para zoar com a tua cara, porque eles não querem receber turista. Além de que, vamos supor que você consiga tudo isso, você ainda vai ter que gastar lá, porque você vai ter que se manter, ter um lugar onde ficar. Enfim, é tudo muito caro. Então, geralmente, quando as pessoas falam sonhos, elas falam coisas assim, que elas acham muito difíceis. E impossível não é, mas na cabeça dela, sim. Só que eu não sou o tipo de pessoa que sonha desse jeito. Eu sonho pé no chão e eu sonho sempre coisas muito sérias. Quando eu falo, ah, meu sonho é tal coisa, a pessoa fica tipo, você tá brincando, né? E já riram na minha cara. Quando eu falo isso, não é uma situação hipotética, tô falando sério, gente. Uma vez eu contei qual era o meu sonho pra uma pessoa, um outro sonho, a pessoa riu, achou engraçado, porque ela pensou, nossa, que bosta. A pessoa falou ainda, que bosta de sonho. Porque era uma coisa muito simples, mas eu sou assim, eu sonho com coisas simples. E um dos meus sonhos, juro pra vocês, sem brincadeira, vai parecer piada minha. Mas, gente, desde criança, eu penso como seria no futuro se eu tivesse um trabalho, porque eu queria trabalhar, queria muito, eu sempre achei muito interessante e, vamos dizer, é o início para você ter independência financeira e um trabalho te ajuda a conseguir outras coisas maiores, entende? Outras coisas muito legais, que são sonhos. Vamos supor aqui, se você tiver um trabalho que ganha bem, viajar na Disney não é um sonho tão longe assim. Eu não gosto da Disney, tá? É só uma situação hipotética aqui, que muita gente gosta e muita gente queria. Mas sim, gente, um dos meus sonhos era trabalhar e até hoje continuo dormindo, continuo sem realizar. Vamos pro próximo. O quarto livro é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Gente, Harry Potter é uma série de livros longa relativamente, que eu até me perco qual título é o quê, mas eu acho que é esse, o quarto título. E é o seguinte, há alguns anos atrás, alguns nada, gente, faz muito tempo isso. Eu comecei a ler Harry Potter, eu nunca quis, eu assisti os filmes e tal, não lembro direito, porque eu lembro dos três primeiros, do resto já não lembro mais. E eu nunca quis ler os livros assim, ainda mais quando a J.K. Rowling começou a ficar com a matraca solta, eu fui perdendo mais a vontade, porque eu pensei, será que até nos livros ela fala tanta besteira assim? Ela fala tanta coisa errada, será? Mas não, gente, é totalmente diferente, até porque os livros também são dos anos 90. Talvez há 30 anos atrás, caraca, muito tempo, ela pensasse diferente. Então, por isso que eu acho que não reflete tanto assim na escrita, além de que os livros são e não são infantis ao mesmo tempo, e também é fantasia, nem se passa num mundo exatamente real, então não tem pra que colocar certas coisas. Mas quando eu tava, acho que no sexto ano, sétimo, eu peguei o primeiro livro, li, não continuei, depois no outro ano eu peguei o segundo, e depois mais um ano peguei o terceiro. Então acabou ficando um plano sem planejar, foi uma coisa natural assim que aconteceu de eu ler um livro por ano. Mas o quarto livro faz tempão, ele é bem grande. Faz tempão que eu tô com essa meta atrasada. Eu acho que era para ter lido em 2022 ou 23 e eu não li. Então já estão vendo, né, como é que tá. Por isso que eu coloquei aqui também, porque faz muitos anos que eu tô adiando isso e não dá mais, gente. Eu já até comecei, mas eu simplesmente paro. Toda vez que eu começo esse livro, eu paro e esqueço. E fica lá. E vai ficando, e vai ficando. O quarto livro que eu coloquei na lista também é uma sequência de série chamado Fúria dos Reis. Para quem não lembra assim do título logo de cara, é da série Canção de Gelo e Fogo, que é mais conhecido pelo primeiro livro, Jogo dos Tronos, Game of Thrones. Eu li, acho que o primeiro livro eu li em 2023. Acho que eu tentei ler em 2022, não deu certo, porque era espanhol, tá muito difícil. E eu queria ler em uma semana, porque tem 700 páginas, queria ler 100 páginas por dia. Gente, pra que eu fui inventar uma meta dessa, né?
eu estudo espanhol até hoje, assim. Eu não estudo parando para sentar na escrivaninha e estudar. Não é desse jeito que eu estudo, assim, é de uma forma mais natural. Eu espero o espanhol vir até mim, entendeu? Eu não vou atrás dele, não. Ele vem chegando. Mas faz tempo que eu não faço curso, já fiz, já estudei na escola comum também, mas atualmente eu não tô indo atrás, sabe? Na época foi uma meta muito irreal que eu coloquei, não deu certo. Depois, no ano seguinte, lá no comecinho, lá em janeiro, eu consegui terminar em 2023. Só que aí não li a sequência em 2023, nem em 2024. Acho que agora tá na hora, finalmente eu peguei de uma biblioteca. Também porque eu tinha dificuldade de encontrar, né, o livro, também tem essa. E era um livro que eu queria há muito tempo também. Desde que eu era bem criança, eu acho, por aí. Não deveria, tá? Mas às vezes quando eu ligava a TV a cabo, aparecia, eu ia passando canal por canal, apareciam algumas cenas da série, fiquei muito interessada, apesar de só ter coisa errada, né? Que eu não devia consumir na época. Fiquei muito interessada. Quando eu descobri que tinha livros, também quis, mas só hoje em dia que eu tô correndo atrás. Não tô prometendo, gente, que eu vou ler a série inteira, inteira aspas, porque nem o autor terminou a série, quem dirá eu vou terminar, entendeu? Eu acho que eu e ele estamos quis, é justo, sabe? Se ele não terminou, quem sou eu para fazer, entendeu? Mas pelo menos o segundo livro eu quero ler sim até o final desse ano. O próximo, quinto da lista, é Ainda Estou Aqui. Que eu preciso ler esse livro para poder assistir o filme. Que eu tô enlouquecida para assistir o filme porque eu adoro a Nanda Torres. E a mãe dela também, a Fer Montenegro, adoro as duas. São muito boas, são muito diferentes também, né? A carreira, assim, o rosto, o que o rosto tem de igual, a carreira tem diferente. Porque a Nanda é muito mais comédia e a Feira é muito mais drama e elas são ótimas. Gente, eu amo assistir Tapas e Beijos, eu adoro. Faz tempo que eu não termino, né? Porque saiu do catálogo gratuito, né, Dona Globo? Ah, safada. Quando lançou o filme, eles tiraram do catálogo gratuito. Eu já tava avançado já nas temporadas. São muito boas, gente. É muito engraçado Tapas e Beijos. É um entretenimento maravilhoso, assistia vários episódios por dia. Eu amava. Mas eu tô empolgada porque justamente a Nanda Torres vai fazer um drama nesse filme. Então é total diferente do que ela tá acostumada e do que a gente tá acostumado a assistir ela fazendo. Então eu tô muito animada, por motivos óbvios também, né, gente? Vai se passar durante a ditadura militar no Brasil, vai ser um tema muito interessante, porque a vida do autor também é muito curiosa. Apesar de que, né, gente, se tratou de uma família rica, se tratou de uma família rica, que é um contexto totalmente diferente das outras pessoas, sabe? Dos artistas, por exemplo, é um contexto total diferente. Mas ainda assim é uma perspectiva válida, uai, por que não? O próximo livro não é o único de não ficção, só que ele é autoajuda. Ainda Estou Aqui, não é ficção também, só que é uma pegada total diferente também, porque vai ter toda o drama, toda a tristeza, toda a violência também daquele período político, enfim, vai ter muita coisa, uma carga pesadíssima. Já o Rápido Devagar, que é o sexto título, eu acho, ele foi indicado por um professor, acho que já deve fazer mais de um ano que ele falou sobre esse livro, e na hora me interessei muito, mas eu nunca achei para ler, então tem essa dificuldade, tem esse empecilho aí, mas pretendo em algum momento resolver essa questão. E eu acho que quando um professor indica um livro, ele sabe muito bem do que ele está falando. Ainda mais pensando no fato de que aquele professor lecionava uma matéria que não tinha nada a ver com a autoajuda, tá? Não tinha nada essa pegada, não era nem uma matéria de humanas, tá? Era de exatas. Então eu acho que se ele leu, ele gostou e indicou para uma turma de alunos, muita gente, e sabendo que as pessoas têm gostos variados, é porque ele sabe bem do que ele está falando. E eu confio, porque uma pessoa estudada, né, gente? Como não confiar numa pessoa inteligente? Eu pretendo ler porque eu tô me interessando mais por não ficção, até mesmo porque eu tô estudando agora, tô fazendo um curso técnico de marketing. Então eu acho muito importante começar a ler coisas que agreguem para os meus estudos. O próximo livro, já mudando de vibe de novo, é o It.
Eu pretendo ler por causa que vai sair a parte 2 do filme. Gente, meu Deus. O filme tem duas partes e as duas devem ser enormes, né? Tem também o musical, que foi uma febre total esse ano. Todo mundo ficou louco, desde o ano passado, né? Não tenho toda essa empolgação que as pessoas têm. Não sei qual é o hype, não sei direito como a história é, porque eu acho que eu teria que assistir ou ler, pelo menos, o Mágico de Oz original para entender do que se trata, da onde que vem tudo isso, por que as pessoas estão enlouquecidas. Mas é bom, é interessante ver o teatro musical no Brasil começar a ser valorizado. Porque o teatro, no geral, no Brasil, né, não tem tanto valor assim quanto o cinema. E o cinema também já não tem tanto valor assim como outras coisas. E aí o teatro musical ele ainda vai lá embaixo. Mas em outros lugares, gente, é totalmente cultural. Teatro musical nos Estados Unidos é uma loucura, as pessoas são muito fãs. E é uma coisa que você pensa, ah, vou chamar meus amigos para ir pro teatro musical, vou com a minha família. E é comum lá. Aqui no Brasil é difícil ter, né? É difícil você encontrar uma peça musical que faça turnê, que seja bem popular no nível de ser conhecida assim, sabe? Então eu acho que é um sinal para eu prestar atenção no It, porque deve ter um ótimo potencial para eu gostar. Vamos então para mais um que tem um caso parecido com o Maus, ou seja, há muitos anos eu quero ler esse livro que se chama A Parte que Falta. Não é uma história em quadrinhos, do mesmo jeito que Maus, só que ela é uma história que é bastante ilustrada, tá? Então também é bem de boas para ler. É um livro curto, que tem pouco texto cada página, e ele viralizou há muito tempo atrás. Eu não sei se chega a fazer tipo 10 anos atrás, mas é bastante tempo. Por causa de um vídeo da Jujut, que era um canal que hoje em dia não tá mais ativo aqui no YouTube, mas era um canal perfeito, gente. Que mulher inteligente. Era um canal basicamente sobre reflexões, né? Que eu faço isso o tempo todo, a minha cabeça, gente, ela não para. Fica rodando o dia inteiro, eu reflito sobre alguma coisa. Eu acho que até se eu olhar uma parede em branco, eu vou inventar o que pensar sobre ela. Eu vou inventar. E era um canal sobre isso, mas ao mesmo tempo que ele refletia, era uma vibe leve, gostosa de assistir e que ensinava muita gente. Não era uma vibe palestrinha, mas conseguia ensinar, sabe? E ficava na nossa cabeça depois. Não era uma coisa que a gente assistia e rápido esquecia. Também outros tempos do YouTube, né? Vamos combinar. E ela acabou divulgando muito esse livro, eu acho que nem foi publi na época. Ela falou porque ela quis, ela gostou mesmo. E parece ser um livro de verdade muito bom, que agregue muito pra gente. E recentemente eu encontrei, por acaso, assim, numa biblioteca. E eu tenho que agarrar essa oportunidade, porque eu tô anos esperando. Desde que eu vi aquele vídeo, eu tô esperando. E eu era criança também, gente, naquela época. E agora, não posso perder a chance. O último livro é Tieta do Agreste. Na verdade, muita coisa do Jorge Amado eu poderia colocar aqui nessa lista, nesse lugar, mas eu queria fazer só 10 livros, então eu escolhi bem. Eu escolhi Tieta do Agreste por causa da novela. Acho que a novela começou a passar no ano passado, terminou esse ano. Gente, fiquei apaixonada pela novela. Fala sobre muitos temas que não é para criança também, tá? Vou resumir aqui porque eu não posso ficar contando coisa por coisa. Mas é uma novela muito sexual. Não era só isso, sabe? Tinha mistério, tinha umas coisas curiosas, umas coisas, cara, é muito interessante, porque tem até críticas também, se fala sobre a diferença que tinha naquela época entre o interior do Nordeste e uma metrópole do Sudeste. E essa também é uma questão interessante sobre valores sociais que tinham na época e que quando uma pessoa não seguia esses valores ou não tinha esses valores para ela, ela era mal vista, ela era tratada de um jeito diferente, ela sofria consequências e que uma pessoa vinda de fora, numa cidade pequena, podia gerar um fuzuê todo, sabe? Uma pessoa que ia causar, todo mundo ia parar para olhar, todo mundo ia prestar atenção no que essa pessoa dissesse, porque ela ia trazer muita novidade. Hoje em dia não é mais assim, porque existe internet.
Então, por mais que você nunca tenha ido para uma metrópole, você sabe um pouco como é que funciona. E eu gosto muito de vintage. E esse livro é vintage, ele foi escrito há muito tempo atrás. Eu já me interessei por ele quando eu comecei a ler Capitães da Areia, porque o Jorge Amado, assim, muito bom, ele escreve demais. Escrevia. Eu acho que ele já partiu dessa para melhor. Quando eu li aquele livro, foi em 2022, também já faz tempo, eu tô enrolando muito porque eu tô muito animada, só que eu não quero ler com expectativa, entendeu? Para não me frustrar. Então, por isso que eu tô enrolando. Mas naquela época eu já fui atrás de saber. Aí eu descobri que tinha Tieta do Agreste, Gabriela Cravo Canela e Dona Flor, seus dois maridos. Esses três livros também têm adaptações, assim como Capitães da Areia, mas eu não assisti. Ter adaptação audiovisual gera para mim esse grande interesse, porque ele tem muitos títulos. Eu acho que ele deve ter mais de 20, 30, sabe? É bastante coisa mesmo. Só que esses me chamam muita atenção, porque nesses três a protagonista é mulher. Nesses três é sobre coisas polêmicas da época que causavam muito, que as pessoas liam e falavam, meu Deus, que absurdo alguém ter publicado isso. E isso me dá muita curiosidade. Fala a verdade, gente. Não parece uma grande fofoca, sabe? E é muito engraçado. Então, eu quero ler esses livros para depois assistir as adaptações e eu acho que eu vou amar tudo. Tieta eu já assisti a novela, não consegui assistir até o final, mas eu realmente fiquei apaixonada. Foi a primeira novela que eu todo dia fazia questão de assistir. Então, às vezes eu não podia assistir na sala de casa porque alguém estava lá e eu não queria atrapalhar ninguém, né, gente? Eu morava num lugar que tinha várias televisões. Então, assim, tudo bem, tinha alguém assistindo na sala, eu ia lá na cozinha, ligava a televisão da cozinha e assistia na cadeira mesmo, que não é a coisa mais confortável do mundo. Só que eu não tava nem aí, porque eu tava tão entretida, que mesmo que eu saísse quadrada de ficar sentada na cadeira, eu assistia ali mesmo. O importante era não perder o capítulo. E isso me deixa muito impressionada comigo mesma, porque não é uma coisa natural minha. Não era comum, gente. Essa foi a primeira novela que me abriu os olhos para me interessar em novela, nessa narrativa, sabe? Nesse jeito de funcionar, o fato de passar em TV aberta e que você só assiste um capítulo por dia, você não consegue controlar, sabe? Não é que nem série em serviço de locadora digital, que se você quiser assistir a série inteira hoje, se você conseguir essa atividade sobre-humana, você faz. Novela na TV aberta, você não tem escolha. E nem passa todo dia. Eu fico enlouquecida que não passa de domingo, gente. Eu fico surtando no domingo. Porque eu precisava da novela. Eu preciso ficar 48 horas sem novela para poder assistir só na segunda. Gente, isso daí eu passo mal, entendeu? Eu fiquei realmente muito engajada. E eu não esperava que eu fosse ser uma senhorinha das novelas, sabe? Eu com os meus 19 anos, você foi de novela, não pensava que isso fosse acontecer. Cara, eu acho que eu vou gostar muito, mas apesar de ser só esse título que eu coloquei, os outros dois citados também estão muito animados. Eu também quero ler até o fim desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e caso vocês também pensem em algum título que vocês querem muito ler até o fim do ano, comentem aqui embaixo e relembrando sobre a meta, rumo aos 200 inscritos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, o gostei. E caso você ache que algum amigo seu, um parente, alguém vai gostar desse vídeo também, envia o link para ele. Por hoje é só, que eu falei um monte. Eu te vejo amanhã, porque é Vedra vídeo todo dia no mês de agosto.